6 empates do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Em 5 desses empates, o São Paulo saiu na frente e depois sofreu gol que deu empate para o adversário. Salve, salve galera, Sgarp, Juvena, JP, é com vocês que decidem. Vamos analisar esse Campeonato Brasileiro, esse início de Brasileiro de São Paulo, que é completamente bizarro. Não faz nenhum sentido o que o São Paulo faz na segunda etapa e nós vamos falar sobre isso aqui, ó. Como eu falei, são 6 empates. São Paulo tem 6 empates. Em 5 desses empates, o São Paulo saiu na frente e sofreu gol depois. Vou citar 3 deles aqui pra gente conversar. Ó. Corinthians. Contra o Corinthians, São Paulo destruiu no primeiro tempo. Dominou o Corinthians não jogou, teve uma boa oportunidade no caso. São Paulo teve a oportunidade de matar o jogo, que aí é um ponto crucial que a gente vai falar mais pra frente. E não matou. E é um São Paulo que no primeiro tempo, como eu falei, destruiu. Super bem, jogando bola realmente. Mas chega pra segunda etapa, tudo bem. Esse jogo passa muito por conta das mexidas do Rogério Ceni, todos nós sabemos disso. Só que chega pra segunda etapa, um time completamente diferente em relação a rendimento também. Até para dar vontade dos jogadores, sabe? Um time apático. São Paulo volta pro segundo tempo, um time apático. Sofre aquele gol do Corinthians no final da partida e perde 2 pontos importantíssimos fora de casa, que quebraria um tabu, que daria uma moral pro São Paulo na temporada muito forte. Mas enfim, falar sobre São Paulo e Ceará. O jogo que o São Paulo fez um baita primeiro tempo também. Teve gol anulado, teve gol do Caleri, jogando muito bem. Chega para a segunda etapa, um São Paulo que simplesmente cede para o adversário qualquer questão. Já na primeira etapa cedeu o gol, mas daí fez 2-1 com o Nestor e depois cede para o adversário que faz um gol no erro individual. Mas mesmo assim o rendimento do São Paulo na segunda etapa não chega nem perto do que foi na primeira etapa. E aí a gente olha justamente as questões agora nesse jogo contra o Coxa. Nesse jogo contra o Coxa a gente pega o Caleri. O Caleri foi um jogador que fez um baita primeiro tempo. O Reinaldo foi um jogador que fez um baita primeiro tempo. O Igor Gomes foi um jogador que fez um baita primeiro tempo. Desses 3 que eu citei que fizeram um baita primeiro tempo, só um conseguiu manter o rendimento, o alto rendimento na segunda etapa, que foi o Caleri. Eu fiquei com dó do Caleri nesse jogo contra o Coxa. O Caleri foi um jogador que, mesmo sendo 9, jogou como 10, jogou como 3, jogou como 5, jogou como 7. Era o único cara que realmente tentava, que corria, que brigava. O único jogador que realmente estava fazendo isso. Então, o que explica um rendimento do São Paulo que cai tanto na segunda etapa assim, que o São Paulo contra o Coxa não sofreu nenhum chute ao gol, cara. No primeiro tempo, o São Paulo não sofreu nenhum chute ao gol. Chega para a segunda etapa e o São Paulo flertou com a derrota. Era um jogo que se o São Paulo perdesse não seria surpresa, novidade para ninguém. O São Paulo teve a oportunidade de perder, assim como teve a oportunidade de ganhar. E aí que tá outra crítica. O São Paulo não sabe matar o jogo. E nem matar o jogo quando tá 1-0, também matar o jogo quando tá 1-1 e o São Paulo precisa fazer um gol para acabar. Por exemplo, na bola do Wellington. O Wellington tem uma bola na lateral esquerda, com 5 jogadores na área, ele vai chutar no gol. Na bola do Luciano na primeira etapa, 1-0, jogo fácil pro São Paulo, cara. São Paulo cheio de oportunidade, faz o gol, acaba com o jogo. O Luciano tem a oportunidade, pum, cabeceia no pé do zagueiro. Então são oportunidades assim que faz com que o São Paulo não seja um time que vai brigar lá em cima. Eu não vou falar título, cara, porque título a gente sabe que no Campeonato Brasileiro, apesar de, uma opinião forte que eu tenho, esse campeonato, se o Palmeiras quiser vencer, o Palmeiras vai vencer. É o único torneio que o Abel Ferreira não tem. O único. O Abel ganhou Libertadores, ganhou, além do Mundial, claro, mas o Abel ganhou Libertadores, ganhou Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Paulista. Falta o Campeonato Brasileiro. Então se o Abel realmente falar, quero fazer realmente muita história no Palmeiras, que eu acho que ele tem essa cabeça ambiciosa, ele vai vencer esse brasileiro. O Palmeiras precisa querer vencer esse Campeonato Brasileiro, que vence com sobra. E passa muito por conta dos vacilos dos outros times também. O Galo, por exemplo, mal. O Mohamed Turco, com todo o respeito que eu tenho ao Galo também, é um time que eu tenho um carinho, mas, cara, é questão de tempo, na minha visão, para ele cair. Da forma que vem sendo feito o trabalho, entendeu? Contra o Flu, ele tomou 3 gols na mesma saída de bola. O Flamengo agora com o Dorival deve melhorar. Paulo Souza vai fazer um péssimo trabalho, mas passa também por muitas questões do elenco do Flamengo, que precisa de uma reformulada. A gente sabe que tem jogador lá desde 2019 acomodado, então não dá. O Corinthians também, apesar de líder, não vinha demonstrando nenhum rendimento, cara. Nenhum rendimento, um time jogando muito mal. E agora o Palmeiras. O Palmeiras é o único time que realmente no futebol brasileiro sobra. Sobra em Copa do Brasil, sobra em Libertadores, sobra em Brasileiro. Então se o Palmeiras quiser ser campeão brasileiro, o Palmeiras vai ser campeão brasileiro com sobra. E passa muito também por outro time, que no começo do Campeonato Brasileiro, ninguém, nem eu, nem você, nem ninguém, colocava como candidato. E realmente, se tivesse tido mais atenção, se não tivesse perdido tanto rendimento nessas partidas, o São Paulo poderia estar brigando lá em cima da tabela. Eu não falo nem título, porque eu particularmente não acho que o São Paulo teria panca assim para realmente se permanecer lá no topo até o final, não. Mas realmente para estar incomodando o Palmeiras. Se o São Paulo tivesse vencido hoje, era 2 pontos atrás do Palmeiras. Se o São Paulo tivesse vencido contra o Ceará, era 1 ponto na frente do Palmeiras. Não, igualava os pontos do Palmeiras. São Paulo tem 15, Palmeiras 19. Se tivesse vencido o Corinthians naquela partida que dava para ter matado o jogo, o São Paulo teria 2 pontos à frente do Palmeiras. Então são questões que o São Paulo, por conta de vacilos,
em jogos que o São Paulo precisava ter ganhado. E eu falo também, e vamos falar de alguns jogos que você entra no Campeonato Brasileiro, a gente sabe como funciona. Tem jogos que o treinador coloca na cartinha dele lá, esse daqui provavelmente eu vou perder. Esse daqui, se eu empatar é lucro. Esse daqui eu preciso ganhar. Esse empate tá bom. E são jogos que o São Paulo tem, por exemplo, não criticando o Coxa. O Coxa, pelo amor de Deus, o trabalho do Moringo no Coxa é espetacular. Um time que vem jogando bem. Só que um jogo que o São Paulo tem a condição de ganhar como esse do Coxa, o Coxa fora de casa, brigando lá em cima da tabela, o São Paulo precisa ganhar. E são jogos, são 2 pontos em partidas como essa, contra o Corinthians em Itaquera, que quebraria um tabu, contra o Coxa fora de casa, contra o Ceará em casa, que o São Paulo vai olhar na final da tabela, seja a briga que for. Pode ser briga por Libertadores, pode ser briga por título, que eu acho impossível, já falo aqui. Pode ser briga para não cair, que eu também acho impossível. Pode ser briga por Sul-Americana, que eu acho difícil também. Eu realmente acredito que, ainda mais, o futebol brasileiro, da forma que vem sendo, e deve dominar a Libertadores de novo, vai ser... vão ter vários clubes brasileiros na Libertadores, no caso. Mas é isso, é uma questão que são pontos, 6 pontos que eu tenho nessas partidas, mas que seja 2 que vão fazer falta no final, e já estão fazendo falta. O São Paulo, que poderia ser um time competitivo, não é, porque não tem poder de reação, e quando começa a ganhar a partida, volta para o segundo tempo um time completamente apático. E isso faz o torcedor sofrer muito, faz o Rogério Ceni até, que tem culpa, lógico, cara, não é tirando a culpa do Rogério Ceni, mas hoje ele não mexeu, por exemplo. A crítica não pode ser o Rogério Ceni mexeu as peças erradas. Não, o Rogério não mexeu e mesmo assim o time voltou diferente. Então faz com que as pessoas ligadas ao São Paulo sofram, cara. Sofram. Porque era um São Paulo que poderia, eu vou repetir essa frase de novo, um São Paulo que poderia ser competitivo, um São Paulo que poderia encher o saco do Palmeiras e que não vai encher. Essa é a grande verdade. O São Paulo mostrou nessas partidas, nessa sequência fácil que o São Paulo teria. É uma sequência que você olha a tabela, não fácil por conta da circunstância, mas é uma sequência que no começo do Brasileiro, o Rogério Ceni olha a tabela e fala, essa é a sequência mais tranquila que eu tenho. E o São Paulo não vem representando, não vem mostrando em campo realmente isso. É isso, galera, tamo junto. Só falar um pouquinho agora sobre os jogadores na partida. O Reinaldo, como eu falei, fez um baita primeiro tempo. Na minha opinião, o principal jogador de São Paulo na primeira etapa, péssimo no segundo tempo. Igor Gomes cansou na segunda etapa, flertou com um cartão vermelho também, muito mal, muito bem no primeiro tempo. É um jogador que precisa ser titular nesse time de São Paulo, apesar das críticas, precisa ser titular, soube absorver as críticas, começar a jogar bola, muito mal no segundo tempo. E o Caleri, cara, o Caleri é um cara que no primeiro tempo foi muito bem e no segundo tempo jogou de 9, de zagueiro, como eu falei. Então ele é um dos únicos caras que realmente vem representando em campo. Errou naquele pênalti contra o Avaí, tinha que ter sido o Reinaldo, mas pelo amor de Deus, não tem como ser um cara que deve ser criticado, pelo contrário. Vem representando, vem fazendo gol e é o melhor jogador de São Paulo na temporada. Tamo junto, São Paulo precisa acordar e valeu.